fala agora de CPI da pandemia, que volta às atividades na semana que vem, mas na verdade não parou, de trabalhar nessas últimas semanas. Só não aprovou requerimento, não aprovou convocação, mas seguiu analisando muito documento, né, Lari? É isso, e mesmo com o recesso parlamentar, os senadores que integram ali a comissão aproveitam esse tempo de recesso para se debruçarem sobre os documentos que foram entregues à CPI da pandemia. A expectativa para a volta ao trabalho é grande, a gente lembra que já volta então na primeira semana de agosto, ainda tem ali uma semaninha, tem uma semaninha de recesso. A comissão teve início em abril e investiga a atuação do governo federal no combate à pandemia. Antes do recesso, a comissão foi prorrogada, vocês lembram? Por mais 3 meses e deve funcionar até outubro. A Tainá Farfan vai fazer para a gente um panorama, Tainá? Vai detalhar então para a gente o que a gente pode esperar da CPI da pandemia, com a volta e também nesse período de recesso, o que está acontecendo. Conta tudo, um ótimo dia para você. Oi, Larissa, um ótimo dia para você também, para quem continua com a gente aqui no Live CNN. Larissa, eu conversei há pouco com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, e ele confirmou que o retorno das sessões da CPI da pandemia vai acontecer no próximo dia 3 de agosto, terça-feira, com a votação de requerimentos e com a oitiva do reverendo Hamilton. Reverendo que a gente lembra, ele foi apontado por aquele representante da Davat Medicamentos e policial militar, o Luiz Paulo Dominguete, como quem teria aberto as portas do Ministério para esse representante. A gente lembra que ele participou ali de uma negociação que acabou não sendo fechado, aquele contrato para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, e que teria acontecido aquela proposta de propina de $1 por dose. E aí, na quarta-feira, o presidente me confirmou que a oitiva vai ser a vez de ouvir o diretor-presidente da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano. Ele, que é uma figura importantíssima para os senadores para tentar avançar ainda mais naqueles indícios de corrupção e de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, que a gente destaca era representada aqui no Brasil pela Precisa Medicamentos, mas como o laboratório indiano Bharat Biotech, depois de todo esse desgaste, em torno da figura também da Precisa Medicamentos aqui no Brasil, por conta desses indícios aí de irregularidades, o laboratório acabou rompendo com a Precisa Medicamentos e agora, segundo uma apuração do nosso analista Caio Junqueira, o Ministério da Saúde já notificou a Precisa sobre a intenção de cancelar esse contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Esse martelo desse retorno, das atividades, desse calendário, foi batido em uma reunião que aconteceu ontem à tarde de forma remota com membros da cúpula e do G7, que é aquele grupo dos senadores independentes e de oposição. O senador Omar Aziz também disse que não deve acontecer essa semana aquela reunião com a bancada de juristas, em que eles iriam analisar as informações, falar um pouco sobre o andamento das investigações e também pedir ali um auxílio já para caminhar, para montar aquele relatório final. Isso não deve acontecer essa semana, mas essa semana, na quarta-feira, a gente pode esperar mais uma reunião desse grupo, da cúpula e do G7, já tratando também, falando um pouquinho mais sobre esse retorno das atividades na semana que vem, que teremos então logo no início a oitiva do reverendo Hamilton e na quarta-feira a oitiva do diretor-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Eu volto com vocês no estúdio.